Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 51, diz assim a palavra do nosso Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar com a graça de Deus. A igreja estabelecida na cidade de Corinto, uma igreja bem problemática, uma igreja bem caótica, uma igreja onde muitos tinham desafios. Paulo, Apolo, o próprio Jesus. É aquele tipo de igreja que o pastor não quer ir pastorear, sabe? Aquele tipo de igreja que a gente corre. É aquele tipo de igreja assustadora. Por exemplo, no capítulo 5, Paulo ele vai falar assim: olha, se houve falar de imoralidade sexual entre vocês, que não acontece em outros lugares. E a gente está falando da cidade de Corinto. É importante a gente entender o que é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ela era muito conhecida pela idolatria e pela imoralidade. E a imoralidade era tanto na prostituição quanto no homossexualismo. Era muito grande, era muito forte isso lá. Quando Paulo fala, olha, tem algumas coisas que acontecem na igreja, aí em Corinto, que não acontece fora da igreja, que não acontece com os ímpios de Corinto. Tem algumas coisas que acontecem aí, como é o caso que Paulo vai citar em Coríntios 5, que é o filho se relacionando com a mulher do pai. Isso, até para o povo de Corinto, é abominável. Esse é o nível. Eu não estou falando de atrito. Eu não estou falando do problema a cor da parede. Eu não estou falando do problema quando você não gosta daquele horário de culto. Eu não estou falando que o problema, sabe, são essas coisas que a gente vê geralmente. A gente está falando de problemas profundos. A gente está falando de problemas muito grandes que o povo de Corinto estava enfrentando. Sabendo disso, o apóstolo Paulo ele envia 2 cartas para lá. Há quem diga que são 3 ou 4 cartas, mas a gente não vai entrar nesses pormenores agora. O fato é que Paulo, na primeira carta, ele vai respondendo alguns questionamentos, trazendo luz a uma escuridão e trazendo entendimento àquilo que é relevante. Existia nessa época muitas crenças em relação ao que acontece depois da morte. Tanto que Jesus ele tem embate com 2 grupos específicos lá em Jerusalém, em Israel. O primeiro deles é os fariseus. O segundo são os saduceus. Os saduceus são aqueles que não creem que existe vida após a morte.
Na realidade, eles acreditam que morreu, acabou. É por isso que Jesus vira para eles em Mateus 22 e fala: por acaso Deus, ele é Deus dos mortos ou Deus dos vivos? Como as Escrituras declaram: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, ele é o Deus dos vivos, ele não é Deus de mortos. Amém? É assim que a Bíblia vai trabalhar. Paulo, entendendo isso, ele traz à tona no capítulo 15 a importância de compreender como funciona a ressurreição. Vai comigo lá no versículo 12 do capítulo 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Ou seja, estava começando a crescer uma ideia no meio do povo de Corinto que não havia ressurreição de mortos. Verso 13: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Verso 15: e se assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só o que Paulo ele vai ensinar. Ele está falando: olha só, se Cristo não ressuscitou e se os mortos não ressuscitam, a nossa pregação ela é vã. Não existe um porquê crermos em Deus. Se a Bíblia toda ela vai apontar para um pós-morte, se a Bíblia toda ela vai apontar para essa ressurreição, para essa vitória que a morte vai sofrer, por que nós vamos crer se morte não existe? Basicamente, é aquilo que Spurgeon ele vai esboçar nas suas ideias. Ele vai falar assim: a maior glória, a maior manifestação da glória de Deus que o homem pode ver, não está lá na criação, por exemplo. Não está quando começa tudo. A maior glória da parte de Deus não está quando acontece, por exemplo, uma provisão na sua vida. A maior glória da parte de Deus não está, por exemplo, quando você vê um agir de Deus poderoso ou quando você vê um milagre. A maior glória que a humanidade viu sobre essa terra foi a ressurreição de Jesus Cristo. Essa ressurreição é o que vai acontecer com todos aqueles que dormirem, que morrerem em Cristo. E isso, Paulo ele vai esboçar na maior parte do capítulo 15, para mostrar para o povo, para mostrar para os coríntios, a glória que é o Evangelho. E diante disso, Paulo ele vai lançar mão de uma realidade, de uma verdade. Ele vai falar no versículo 51, eis aqui, eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e em um fechar de olhos, ao som da última trombeta. E a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Aqui Paulo ele vai lançar mão de um termo, né, que é bem pentecostal, né? É um mistério. Irmão, Deus tem um mistério na tua vida. Olha, Deus me revelou algo a teu respeito. O que é, irmão? É mistério. Mas se ele revelou algo a respeito de alguém, e esse algo é mistério, mas ele revelou para você,
Então Deus está meio fofoqueiro, né? Ele revela algo para você sobre outra pessoa. O mistério não é simplesmente essa questão meio metafísica, essa coisa meio, experiência sobrenatural apenas. O termo mistério, quando Paulo usa, é para mostrar que é algo que é incompreensível, é algo que não está muito claro, é algo que não é muito comum, ou então é algo que não é de fácil entendimento. Paulo vai dizer que basicamente esse mistério é o Evangelho, e o Evangelho ele vai tratar sobre a volta de Jesus. O Evangelho, ele vai dizer, ele vai esmiuçar como vai ser o momento final da igreja na terra e qual vai ser o momento final da humanidade. E qual que é esse momento final? É a última trombeta. Olha o que Paulo fala: eis que eu vos digo um grande mistério, na verdade todos dormiremos, ou seja, todos vamos morrer. A morte, ela é inevitável, a morte, ela vai acontecer. A gente conversava com os irmãos essa semana e a gente entrou nesse assunto de morte, e eu gosto de falar de morte, né? E ali a irmã falou assim: olha, a gente se espanta, a gente chora na morte de um ente querido, de um parente, de uma pessoa que a gente gosta, só que é uma realidade, é uma certeza que a gente tem, que eu e você vamos morrer, que essa carne, ela é perecível, essa corrupção, essa mortalidade, ela vai ter um fim, e o fim dela ou é a morte, ou é o arrebatamento da igreja. Isso é inevitável, a gente não pode fugir disso. Eu não estou dizendo que a gente não pode chorar a morte de alguém, mas é uma realidade que tem que permear pelo menos a nossa semana. Porque quando a gente tem consciência que a morte, ela vai acontecer, a gente vai levar a nossa vida muito mais a sério. Quando a gente entende que a nossa vida, ela tem um limite aqui na terra, a gente vai viver a vida de uma forma mais intensa para a glória de Deus. A gente vai perder menos tempo e vai cultivar aquilo que Deus já nos deu. E é isso que a gente tem que fazer. E essa última trombeta que o apóstolo Paulo está falando, ele está fazendo coro com o que é revelado lá para João em Apocalipse, no capítulo 10, no verso 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, eram 7 anjos, cada um teve uma trombeta, o sétimo é a última. Ele fala o seguinte: se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Ele anuncia o fim, Isaías vai revelar isso desde o princípio, desde o Antigo Testamento. O Senhor vem usando os profetas, os seus servos, os homens de Deus. Veio no Novo Testamento a mesma coisa. Ele vem ensinando e vem mostrando que haverá um momento final, haverá um ápice, haverá um tempo de transformação completa. Isso vai acontecer quando? Na última trombeta. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar e disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Basicamente, o que o Senhor está revelando para João é o seguinte: todo esse acontecimento final, toda essa ideia apocalíptica, toda essa ideia de fim do mundo, toda essa ideia que esse mundo ele vai acabar e haverá novos céus e nova terra, haverá um milênio, haverá o retorno de Cristo, haverá a implantação do seu reino. Essa realidade, João, ela tem que ser anunciada.
Então o que o diabo faz com isso? O que o falso profeta ele faz com isso? Ele não deixa de anunciar necessariamente que Jesus está voltando, mas ele vai deturpando a ideia da volta de Jesus. Poucas serão as igrejas que vão negar essa realidade, que Jesus vai voltar. Mas eles vão negando o princípio do Evangelho. Eles vão negando como a igreja ela tem que caminhar. Ou eles vão mudando a ideia de escatologia. Eles vão, como a gente falou na quarta-feira, colocando data. Eles vão colocando ideias. Olha, o acontecimento, por exemplo, teve na semana passada a situação do Irã, não teve? Foi o Irã, né, que mandou míssil para Israel. Aí veio os camaradas, os teólogos da internet, né? Eles são maravilhosos. Ele falou assim, olha, tem uma profecia em Apocalipse que João ele está falando que ele viu estrelas caindo do céu e essa profecia se cumpriu. É porque João não sabia que era míssil. Aí ele viu alguma coisa caindo do céu, ele falou que era estrela. Ora, irmão, misericórdia. O que vai ser as estrelas? Eu não sei. Mas eu não preciso ficar deturpando, mudando aquilo que não me foi revelado. Eu tenho que anunciar o quê? O que vai acontecer na última trombeta. E o que é que vai acontecer? Quando tocar, Apocalipse 10, 7. A sua trombeta, que é a última, que ele está falando aqui, que é o sétimo anjo, se cumprirá o segredo. O que Paulo fala? Eis aqui vos digo um mistério. Para João, o anjo fala, o Senhor fala, vai acontecer o segredo de Deus. É uma coisa que é incompreensível. É uma coisa que não está revelada para todos, mas o segredo, o mistério vai acontecer. E qual é o segredo? Ele fala qual é o segredo. O segredo que ele anunciou aos profetas, que ele anunciou aos seus servos, está no verso 11, importa que profetizes. Perdão, não é esse, é o 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livro. E ele disse, toma, come. E ele era amargo no teu ventre, mas na tua boca doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. Havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ele vai explicar isso no capítulo 11, no versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saiva. O que vai acontecer na última trombeta é isso. Todos os reinos dessa terra, todos, irmãos, Rússia, Estados Unidos da América, Brasil, todos, Irã, Afeganistão, todos vão ter que se render a Jesus, todos vão ter que se dobrar a Jesus. Haverá resistência? Haverá. Haverá oposição? Ele não, né? Hashtag ele não, né? Vai ter ou ele não? Vai ter. Mas o Senhor vai dominar. Porque a sua primeira vinda, irmãos, é uma primeira vinda como cordeiro, mas quando ele voltar, ele volta como leão. A primeira vinda ele vem como servo, na segunda ele vem como rei. Na primeira vinda ele vem manso,
ele vem misericordioso. Na segunda, ele vem em justiça. Ele vem subjugando. Essa é a última trombeta. Esse é o momento. E a gente vai se enquadrar quando ele fala assim: quando soar essa última trombeta, eu vou dar o galardão aos profetas, aos meus servos e aos santos. É a vitória para a igreja. E para o mundo, ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Lembra o que ele fala para Adão? Adão, ele não estava desmatando nada. Adão, ele não estava botando fogo na terra, porque pega esse texto para falar de desmatamento, né? Ai, misericórdia. Não tem nada a ver com isso. E eu também não estou dizendo, internet querida, que é para matar a terra, para tacar fogo. Não é isso. Só que não é isso que o texto bíblico está dizendo. Quando Adão ele peca, o que o Senhor fala para Adão? Maldita é a terra por tua causa. O que destrói a terra, querido? É o pecado. Aqueles que vivem em pecado, que não receberam o perdão, são estes que destroem a terra. Estes vão ser destruídos por Deus. O tempo da misericórdia é agora. O tempo da rendição é agora. O tempo de ir à igreja é agora. O tempo de louvar a Deus é agora. O tempo de reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador é agora. Porque quando Ele voltar, não haverá mais arrependimento. Não haverá mais chance de salvação. Tocou a última trombeta. Acabou. É ponto final. Ele vai vir estabelecer o seu milênio. E Paulo ele vai continuar nesse raciocínio. E você vai entender a importância de reconhecer a última trombeta. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. O grande medo da humanidade, a gente já falou, é a morte. O cristianismo é a única religião, é o único estilo de vida, é a única comunidade, é o único povo que conseguiu vencer a morte. Irmão, você vai ver isso em filme, você vai ver em novela, você vai ver em série, você vai ver em desenho. As pessoas têm medo de morrer. As pessoas só temem a morte. Elas só fazem algo quando elas têm a sua vida ameaçada. Elas só agem quando têm a sua vida ali por um triz. Porque elas não querem morrer. Para alguns, aí é exceção, a morte é um alívio. Por isso que acontece o suicídio. Mas em via de regra, o ser humano ele foge da morte. É por isso que a gente atravessa a rua e olha de um lado para o outro. Porque estamos zelando pela nossa vida. É por isso que a gente deveria, se alimentar bem, para prolongar aí um pouquinho mais a nossa vida. Amém? Amém? Amém, né? Para prolongar mais a nossa vida. Depois eu vou ouvir a dessa, né? É por isso que a gente tem medo de altura. Porque se a gente se jogar, a gente morre. E coisas desse tipo. Preservando a nossa vida. O único que encarou a morte de frente, passou pela morte e venceu ela foi Cristo. O único que foi para a cruz, morreu, e ao terceiro dia aconteceu o que ele disse que aconteceria, foi Cristo. Lázaro ressuscitou? Não, Lázaro foi ressuscitado por Cristo. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou por ele mesmo? Ele decidiu se levantar? Não. Ele foi lá e tomou a chave da morte e do inferno? Não. Não. Ninguém ressuscitou sozinho. E eles ressuscitaram e morreram de novo. Apenas Cristo.
ressuscitou com o seu corpo glorificado. Apenas Cristo olhou para a cara da morte e falou: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? O que você pode fazer, Satanás? O que você pode fazer, sistema? O que você pode fazer, governo? Ninguém dá a solução para a morte. A expectativa de vida vai diminuindo, e a morte vai ficando mais perto, cada vez mais, do ser humano. Cristo vem e fala: eu tenho a solução para o único problema, ou para o maior de todos, que tu não consegue resolver, que é a morte. É por isso que Paulo... ele vai falar em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13, o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Basicamente, o que Paulo está falando é: você está angustiado, porque a igreja de Tessalônica passava por uma perseguição. Era um filho que perdia um pai, era um pai que perdia um filho. Basicamente, Paulo olha e fala assim: olha só, eu não quero que vocês fiquem sem esperança por aqueles que já morreram. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Ou seja, morreu em Cristo, vai ressuscitar em Cristo, continuará a viver. No versículo 1 do capítulo 15, ele vai falar assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas é Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto por uma vez mais, por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Também foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo está dizendo o seguinte: a ressurreição de Cristo, ela é provada historicamente por testemunhas que viram Jesus depois de morrer. Jesus vive. A cruz não pôde detê-lo, Roma não pôde detê-lo, César não pôde detê-lo, o Estado não pôde detê-lo, o comunismo não pôde detê-lo, e por incrível que pareça, nem a igreja que está tentando poderá detê-lo. Ninguém pode detê-lo, se nem a morte conseguiu, porque o inferno não prevalece, porque a força do pecado, ela é irrisória. Mas por que isso tudo? Mas por que entender isso? Nós não temos esse problema. Acredito que todos creem na ressurreição. Todos creem aqui que quando morrermos, vamos ressuscitar e vamos viver eternamente com Cristo. Todos cremos no arrebatamento. Todos cremos na transformação. Todos cremos nisso. A importância está no versículo 57, olha só. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual que é a verdadeira vitória que a igreja tem? Qual é a verdadeira vitória? A gente usa o termo vitória para falar das lutas que a gente tem no dia a dia, para falar do cliente que comprou, que fechou com a gente, para falar da vitória que daqui a pouco o determinado candidato que a gente quer vai ganhar. A gente fala da vitória quando a gente alcança uma cura,
A gente fala da vitória quando a gente alcança algum objetivo diariamente. Não tem problema, é uma vitória que Deus nos dá. Só que a maior de todas as vitórias, a gente fica apático e a gente não reflete sobre isso. E a gente vai levando o Evangelho para viver ele no domingo e na quarta-feira, ou quando você vai e se reúne para cultuar. E isso é mal, isso é maléfico para a gente. Isso não sustenta uma fé, isso não nutre uma fé. Quando a gente não tem a realidade da vitória da cruz, e o que foi a cruz, quando a gente não tem dimensão do estrago que o pecado faz, o pecado ele destrói a terra, o pecado ele destrói a humanidade, o pecado ele destrói as pessoas. Um pouco antes dos irmãos chegarem, eu estava aqui passando o som para cantar lindamente, como vocês viram, aquela coisa linda e maravilhosa. Entrou uma pessoa aqui, um homem aqui, e perguntou se a gente tinha cesta básica, né? E a gente não tem. Expliquei que o ministério ele é recente, é novo, a gente ainda não estruturou essas demandas. Aí ele falou, revoltado, né? A Caterine viu. Olha, eu já coloquei no meu coração, quando a minha aposentadoria sair, eu não vou ajudar ninguém, muito pelo contrário, eu vou colocar veneno na comida e vou dar para os cracudos, e vou fazer isso acontecer e aquilo outro. Olha o nível de estrago que o pecado ele faz com o ser humano. Ele vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais. Um abismo vai puxando para outro abismo e ele vai pecando, pecando, pecando. Esse é o nível forte de pecado. Mas existem os pecados mais brandos, que para a gente é brando, mas que também vai destruindo. Quando Cristo ele foi lá para a cruz, quando Cristo ele morreu, quando ele ressuscitou, ele estava te dando uma oportunidade de vencer a morte, de vencer o pecado. Você entendeu agora a grandeza do que é a cruz e a ressurreição? Você consegue refletir sobre isso? Você consegue lembrar que você foi perdoado pelo que Cristo fez na cruz? Então, quando alguém erra com você, o teu patrão, o teu funcionário, a tua esposa, o teu marido, quando ele erra, ele também é pecador e Cristo morreu por ele também. Você consegue aplicar a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição na tua vida diária? Quando você vai ler a Bíblia, eu leio a Bíblia que o pastor mandou. Eu vou orar porque o pregador ele mandou. Eu vou jejuar porque é um costume da nossa igreja. É por isso que você faz o que faz. É por isso que você tem um devocional. Não! Eu vou ler a Bíblia porque Cristo morreu por mim. Eu vou orar e eu vou falar com esse Deus que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Isso tem que estar impresso na nossa mente. Isso tem que permear a nossa vida. A gente tem que refletir sobre o maior evento que essa humanidade já viu. A gente precisa criar essa expectativa. E eu, na minha adolescência, aconteceu uma coisa que era muito curiosa. Tinha uns retiros da igreja. A gente ia para os retiros e era um fogo, né? Não era? Era maravilhoso. O retiro era geralmente o carnaval, né? Fevereiro, março. Aí a gente vinha desde dezembro orando pelo retiro. Orava e buscava a Deus, a juventude toda. Chegava no retiro, orava de madrugada, orava durante o dia, lia a Bíblia, era estudo de manhã, de tarde, culto à noite, né? E a gente achava aquilo fantástico. Aí a gente voltava, na primeira semana a gente queria ganhar o mundo. 3 semanas depois a gente só queria ganhar o país. Aí 1 mês e meio depois a gente não queria mais o país, a gente só queria o estado. 2 meses depois a gente só queria a cidade. Aí 3 meses depois a gente só queria o bairro, ganhar o bairro para Jesus. Aí uns 4 meses depois a gente que precisava ser ganho para Jesus de novo. Por quê? Porque a gente depositou fé e esperança num evento. É por isso que eu não sou contra a conferência, eu não sou contra
congresso. Não sou. Eu sou contra a fé que a gente deposita no evento. Eu sou contra a gente depositar uma expectativa no evento em si. Se a tua expectativa ela é muito grande para você ir ouvir o Hernandes Dias Lopes num congresso que vai ter milhares de pessoas, e a expectativa aqui ela é irrisória, morreu a tua fé. Você não está com a tua fé sustentada, porque você está olhando para aquilo que não vai te gerar uma maturidade. É por isso que a gente tem um problema muito grande com constância. E é por isso que a gente para muito. E é por isso que a gente retrocede muito. E é por isso que a gente volta muito atrás, porque a gente quer um evento. A gente quer um momento. Cristo quer a nossa vida toda. É por isso que ele fala: mas por causa disto, meus irmãos, seja sempre firmes e constantes. Mas por causa da última trombeta que soará, por causa da volta de Jesus, por causa do seu reino milenar, por conta da sua conquista no mundo, no mundo inteiro que haverá. Por conta, meu povo, por conta, minha igreja, por conta disso, povo de Deus, que eu venci a morte. Olha, igreja, porque eu vou voltar e vou dar um galardão para aqueles que me servem. Igreja, porque eu vou voltar e eu vou destruir os que destroem a terra. Por causa disso tudo, meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes. Firmes e constantes. Se um dia acontecer, Deus me livre disso, de eu cair e esse ministério acabar, você não tem que depender desse ministério, você tem que continuar firme e constante. Você não tem que ler a Bíblia, você não tem que orar simplesmente porque foi mandado, mas porque você entendeu a importância disso para a tua vida. Você não tem que vir para a igreja para cumprir com uma agenda, para ter um compromisso que está na declaração de fé da igreja e que você tem que estar nas reuniões. Não, é porque você entendeu a importância de cultuar. Você não tem que contribuir financeiramente com o ministério porque simplesmente a gente pediu, porque se for por isso não vai ter contribuição. É porque você entendeu a importância da obra de Deus. Você não tem que fazer nada porque a gente mandou, é porque a Bíblia está mandando, é porque você entendeu a importância disso e você quer ser firme, quer ser constante, firme e constante, firme e constante, firme, firme, constante, constante. Você não pode parar, você não pode retroceder, porque a salvação é o ápice da obra de Cristo em nós. A morte, ela foi vencida, o inferno foi subjugado, e o maior sinal da sua obra será no soar da última trombeta. Mortos ressuscitarão, e os crentes em Cristo que estiverem vivos serão transformados. Isso deve ser um motivador da nossa vida. Não as grandes estruturas, não o ambiente favorável, não a paz e a harmonia reinando no lar. Pelo contrário, trabalho pode estar dando errado, pode ter crise na tua família, sua congregação pode estar arruinando. Você deve permanecer firme e constante por causa da salvação. Lembrando que o teu trabalho de fazer o reino avançar não é vão no Senhor. O que isso quer dizer? Alguns vão buscar, Isabel, a igreja, ou quando está tudo ruim na família. Aí, quando começa a ficar tudo bem, a pessoa para de ir à igreja. Ou alguns só vão à igreja quando está tudo bem, quando está tudo cooperando, quando o trabalho está tranquilo, quando o patrão não está perturbando, quando a família, entre o casal, está tudo bem, quando a gente está bem de saúde, quando a gente está disposto, a gente não está cansado, quando a gente dorme bem, aí a gente vai para a igreja. Ah, não vou para a igreja não, dormi mal, eu estou mal, eu estou triste, o meu candidato não ganhou. Ah, eu tive um problema com a esposa, eu tive um problema com o marido, eu não quero ir mais, eu não quero fazer, eu não quero acontecer. Esse tipo de pessoa
não está olhando para a salvação, não é firme e constante. A gente tem que congregar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que buscar a Deus, porque a última trombeta vai soar. Aleluia. E quando essa última trombeta soar, os que estão em Cristo serão transformados e serão arrebatados. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, como Cristo ressuscitou. Se você espera ambiente favorável, meu irmão, você ainda não se converteu. Mas eu te convido a olhar para o que Cristo fez, agradecer a Ele pela vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por causa disso tudo, você ser firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, ele não é vão no Senhor. Amém?